A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova Área TV. Sempre é uma honra a gente poder trazer para vocês algumas informações e opiniões a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso estado de Santa Catarina, na Serra e, claro, na nossa cidade de Lages. Agradeço sempre ao irmão Alaircel aqui nos acompanhando nos bastidores. Marcel, eu quero começar com algo que tem perturbado praticamente a nossa sociedade serrana, mais precisamente Lages, em função dos acidentes que acontecem na orla do nosso Rio Cará, na Avenida Belisário Ramos. Eu lembro que há muitos anos eu venho trazendo no meu blog pedidos para que se colocassem sinalizações e guarda-reios, principalmente nos pontos de maior risco nesta orla. Isso há muitos anos. Aos poucos, alguns desses equipamentos foram sendo colocados, mas como a gente percebe, ainda são insuficientes para prevenir os acidentes constantes de quedas de carros e, infelizmente, também de fatídicos. Pessoas estão morrendo nestas quedas, nesses acidentes na orla do Rio Cará. E na semana que passou, mais um desses acidentes vitimou uma jovem de 22 anos na nossa cidade de Lages, num final de semana. E isso trouxe, obviamente, uma grande comoção à nossa sociedade e provocou diversos debates, mais uma vez, em razão deste assunto. Na Câmara de Vereadores, segundo consta, o Bruno Hartmann, se não me engano, fez um comentário dizendo que precisariam cerca de 10 milhões de reais para a colocação de guarda-reios em toda a extensão do Rio Cará, que corta a Avenida Belisário Ramos, que corta a cidade de Lages. Mas é um valor que se torna insignificante quando se perdem vidas. E isso tem que ser pensado e com muita seriedade. Eu realmente não consigo compreender, entender como que as gestões municipais, não é essa de agora, não, a do passado, essa do Antônio Seron, mas todas as gestões anteriores não perceberam a gravidade que existe na orla deste rio, exatamente pelo perigo de quedas de veículos. E nem sempre é porque a pessoa está embriagada ou porque ela está drogada, seja como for, perdeu o controle da direção, mas alguma razão sempre existe, ou é a forte chuva, acontece uma aquaplanagem. São vários os motivos que levam à queda de um veículo e, eventualmente, à morte de alguma pessoa. Então, eu realmente fico estarrecido diante de falta de atitudes dos nossos gestores por longos anos e em que vidas foram se perdendo. Em menos de 2 anos foram 2 vidas, Céu. Então isso é muito grave e é preciso exatamente uma atitude imediata que consiga trazer uma alternativa. Eu citei, inclusive, no meu blog essa semana, em 2020, se não me engano, houve uma reunião, 2021, 20, houve uma reunião na ACIL, em que uma dessas comissões dentro da ACIL propôs a criação de um projeto e apresentou para a deputada federal Carmen Zanotto, e até curiosamente naquela época não havia nenhum representante da administração municipal, né? Inclusive eu citei isso naquela época na minha reportagem dentro do meu blog, mas de qualquer forma não se levou nem adiante esse projeto da ACIL para revitalizar e manter e criar um pouco mais de segurança nesta orla e inclusive
no projeto constavam algumas alternativas para melhorias de lazer, como caminhadas e pistas de ciclismo. Enfim, alternativas para a melhoria da orla, sem perder a beleza natural que a gente percebe que tem em toda essa extensão. Mas está aí, eu precisei trazer este assunto a vocês, porque realmente é algo extremamente grave e que a cidade de Lages não pode mais suportar esse tipo de acontecimento. E logo em seguida, outro acidente aconteceu e felizmente não houve vítimas fatais, mas alguém se machucou. E isso então precisa definitivamente parar. Mudando de saco para mala ou para outro assunto, nós ficamos também estupefatos diante da decisão do governo federal, mais precisamente do presidente Lula, que já vinha anunciando que iria extinguir o programa das escolas cívico-militares, uma criação do governo de Jair Bolsonaro. Obviamente, um revanchismo claro diante dessa decisão e que contraria os interesses de Lula de ter alunos trabalhados em salas de aula com as argumentações, ou seja, com os estatutos, com a forma, com a maneira com que os deputados, que os militares conduzem o seu processo de disciplinar ou de disciplina, enfim, dentro de uma moralidade de vida muito diferente na educação, como vem sendo tratada através dessas escolas cívico-militares. E aí foge o contexto praticamente do que pensa basicamente o governo Lula, que procura ou tem procurado extinguir basicamente tudo o que o ex-presidente Jair Bolsonaro criou de bom para o Brasil, e tudo o que o Bolsonaro criou, segundo ele, vai ser extirpado, vai ser extinto. Mas felizmente, Santa Catarina, o governo reagiu rapidamente e logo informou que vai assumir essas escolas, vai dar uma nova nomenclatura a isso tudo, e Santa Catarina terá a manutenção das escolas cívico-militares nos mesmos moldes e inclusive com promessa de melhorias. Isso então enaltece exatamente esse belo trabalho que estas escolas vêm praticando no estado de Santa Catarina e em outros vários estados da federação, que também anunciaram que vão manter por conta, independente do que pensa o governo federal. É o caso do Paraná, é o caso de São Paulo, Distrito Federal, lá na região do Amazonas, do Norte, alguns governadores já anunciaram que vão manter e vão melhorar ainda mais esse tipo de programa. Está aí então um revés ao governo federal, uma vergonha exatamente o que está se propondo, a extinção desse tipo de escola, e eu acho que todo o modelo de ensino que vem para o bem da sociedade deve ser mantido, independente se tem militar ou não, trabalhando nos bastidores diante de uma disciplina um pouco mais rigorosa. E isso tudo realmente complementa a melhoria e engrandece o ensino. E aí, o governo federal fala que vai distribuir esses alunos até o final do ano para outras escolas e sabe-se lá para onde irão então os alunos que vão perder esta modalidade, este modelo de ensino. No Congresso, recebi uma nota da deputada federal Daniela Rainer, nossa ex-governadora, dizendo que apresentou uma proposição, um projeto dentro da Câmara dos Deputados, que pode disciplinar, então, através do projeto, exatamente criando um modelo que transforme essa educação no Brasil inteiro, mas através de um projeto. Segundo ela, é um projeto que tem o objetivo de promover a melhoria e a qualidade da educação básica no ensino fundamental e, claro, no ensino médio, oficializando, então, o chamado Programa Nacional nas Escolas Cívico-Militares, o PECIM. O assunto repercutiu muito na Assembleia Legislativa e eu cito aqui o deputado estadual Lucas Neves, inclusive conversamos aqui no nosso programa Tema Livre. Ele já havia defendido lá em março, no início de março, na tribuna, sabendo que essa decisão do governo federal seria tomada, o Lucas já estava se antecipando. Ele esteve, inclusive, visitando o Paraná, conhecendo o modelo do Paraná e já sabia que lá este modelo de escola já seria
estadualizado e ele estava propondo ao governo de Santa Catarina para que agisse o quanto antes diante desta medida. O governo do estado não se pronunciou, ele inclusive apresentou à Secretaria de Educação, ao secretário de Educação, o Aristides Simadon, e até então não havia se manifestado a respeito. Escrevi isso no meu blog ontem, mas felizmente ainda ontem, ou seja, nesta quinta-feira, houve então a decisão do governo do estado e o programa vai ser mantido. Eu volto depois do intervalo com novas informações e opiniões. Até já! Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Hoje é um dia especial. Vou visitar a minha avó. É tão bom relembrar nossas conversas, os conselhos, tudo que ela me ensinou. As receitas especiais, aquele colo que só ela tinha. Mas o que me deixa feliz é saber que ela está em um lugar lindo, cheio de cores e vida. Você sempre será importante para alguém. Pense nisso. Parque da Saudade. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e eu quero repercutir aqui também alguns assuntos que foram bastante comentados essa semana no aspecto político em Santa Catarina e movimentou a Assembleia Legislativa. Foi um deles a aprovação do programa Universidade Gratuita e eu quero dizer que foi bastante comemorada esta aprovação por parte dos deputados, especialmente por parte do governo do estado e, obviamente, por parte da sociedade acadêmica em Santa Catarina, até porque vai contemplar milhares de alunos daqui para frente com o ensino gratuito em todas as modalidades, especialmente nas entidades da CAF, que pertence ao sistema CAF, e também houve uma melhora muito grande no projeto, na proposição às escolas, às instituições particulares, e na divisão então desses recursos ficaram 75% para as comunitárias do sistema CAF e para as particulares 25%. Ficou de bom tamanho, de qualquer forma não prejudica a ninguém, e aumenta então o volume de estudantes contemplados a partir já deste segundo semestre em Santa Catarina, né? E até o final de 2026, se completando então o ciclo para que estes recursos sejam conferidos para o estudo gratuito nestas universidades. Haverá, claro, contrapartida das instituições, também favorecendo bolsas e assim por diante de um projeto que a gente considera extremamente importante. Mas aconteceu uma coisa, Céu, bastante curiosa durante a aprovação. Havia toda aquela expectativa para que o projeto Universidade Gratuita fosse aprovado e tudo mais, e no meio de tudo aquilo ali, algo surpreendeu. Houve uma votação a toque de caixa, 58 segundos
O presidente, parece-me que o presidente da casa, o Mauro de Nadal, leu o texto e perguntou se quem concordava ficava sentado e quem não concordava levantava. Houve uma movimentação muito rápida, alguns levantaram, 4 deputados levantaram contrários à aprovação desse texto. O que foi esse texto? E eu quero dizer que, inclusive, citei nas minhas colunas no estado inteiro, de que faltou transparência ao votar em um texto a menos de 1 minuto. Foi a minha manchete. Eles elevaram os salários, os deputados elevaram seus salários, mas para aqueles que exercem funções administrativas paralelas, ou seja, nas atividades parlamentares. Segundo, é legal, né, que pertence ao artigo 18 do projeto de lei complementar e que chamam de verba indenizatória. Será pago até 50% do valor do salário para o presidente da casa, né? E também para os que pertencem à mesa diretora. Também um valor de 30%, né, será pago para aqueles deputados que presidem as comissões e os vice-presidentes que também presidem essas comissões parlamentares dentro da casa. Dizem que é uma forma de compensar um trabalho extra desses deputados, né? Então, tudo isso. Agora, o curioso, se é legal ou não, não foi muito bacana, não foi muito legal essa forma com que o presidente conduziu o processo e em menos de 1 minuto consegue a aprovação. Faltou maturidade, faltou transparência para a casa, e eu que tenho uma admiração até pessoal com relação ao presidente Mauro de Nadal, não entendi como que ele foi conduzir de forma tão simplória, tão vulgar, de maneira assim tão inexpressiva, um projeto importante. Poderia dar a transparência necessária, Céu. Poderia ter divulgado antes, de olha, durante a sessão nós vamos votar tal projeto. Depois mas não houve discussão nenhuma. Não houve uma matéria sequer dentro do portal da Assembleia Legislativa explicando isso tudo. Foi tudo escondido. Quer dizer, quanto menos a sociedade catarinense ficasse sabendo disso tudo, menos repercussão, obviamente, teria a respeito disso. Mas a emenda ficou pior do que o soneto, né? Então, tentaram justificar e aí, então, as coisas se complicaram. Então, a Assembleia Legislativa pecou nesse ponto, e principalmente na condução da presidência, que não teve aí o equilíbrio necessário para dar transparência a essa dita verba indenizatória, que favorece bastante os deputados que pertencem, então, a outros, ou que atuam em outras áreas de trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Um outro assunto, Céu, é direcionado ao CONSEG, ao Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. Houve quem dissesse que não precisava mais discussões a respeito disso depois daqueles fatídicos que aconteceram nas escolas, com aquelas chacinas em Saudades e também em Blumenau mais recentemente. Eu quero elogiar exatamente o trabalho desse conselho que, após esses fatídicos, seguiu mantendo o interesse da sociedade no sentido de buscar alternativas para levar às escolas o máximo de segurança. O CONSEG trabalhou na semana passada a última reunião em Florianópolis e uma última ainda, a penúltima, aconteceu em Criciúma. Houve também uma reunião dessas em Lages. E eles conseguiram, a partir destas reuniões, criar, com a junção de opiniões e de sugestões da sociedade em que eles ouviram nas audiências públicas, criaram um projeto que será apresentado em agosto, mais fortemente, para que toda a sociedade escolar possa tomar conhecimento e implantar um regime de segurança muito mais amplo, mais eficaz, exatamente após nessas audiências ter ouvido a sociedade de forma mais preemente. Então, é realmente uma maneira de não esquecer esses fatos. E a gente sabe que muitos gestores municipais já praticamente não estão tomando nenhuma medida
para conter o perigo ou para prevenir o perigo que ainda é iminente em qualquer momento, em qualquer escola, não só do estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil. A atitude tomada pelos deputados estaduais, através desse CONSEG, e não somente compõem este grupo, os deputados, mas também membros da sociedade, como da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a sociedade civil, isso tudo está agregando exatamente num propósito maior de ampliar a segurança. E eu quero chamar aqui a atenção, inclusive quando eu participo de algumas gravações, Céu, lá no programa Edição Extra na Assembleia Legislativa, eu peço muito para que a Assembleia cobre das câmaras municipais, que são também legisladores, a manutenção da segurança nos seus municípios. Mas, infelizmente, esse assunto parece que não tem sido mais obrigação e não tem sido mais ventilado nas câmaras municipais e muito menos por parte dos gestores em todas estas regiões. É uma obrigação que deve ser contínua daqui para frente, porque estas coisas acabam acontecendo quando a gente menos espera. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero apenas lembrar que tivemos esta semana uma chuvarada muito forte no estado de Santa Catarina, ocasionada por um ciclone, e mais uma vez o rio Cará transbordou. Eu lembro que ainda nesta última gestão do prefeito Antônio Seron, ele propôs a criação de um projeto a partir de um estudo detalhado para encontrar as alternativas mais viáveis para conter as cheias no rio Cará. E esse projeto foi trabalhado, foi feito, foi concluído e nada depois disso se tomou. Eu lembro que o prefeito não queria ouvir palavras de achismo com relação às cheias que acontecem na cidade de Lages e que precisava exatamente de um projeto mais amplo, mais eficaz para combater ou encontrar alternativas. Enfim, o projeto foi feito e depois esquecido em alguma gaveta e nada mais se fez. Ou seja, a sociedade lagiana, a cada chuva deste volume, acaba sofrendo as consequências com as ruas alagadas e o rio Cará enchendo de forma muito rápida e alagando casas e deixando a população, de certa forma, desabrigada, e essas coisas não são trabalhadas, não são feitas como deveriam, porque o projeto existe, claro, precisa de investimento, mas sequer esses recursos foram tentados para buscar em Brasília, de alguma forma, algum financiamento para solucionar os problemas de alagamentos, ou pelo menos minimizar os alagamentos aqui na cidade de Lages. Eu já trouxe esse assunto aqui no nosso programa Tema Livre e mais uma vez a gente comenta para vocês esse descaso das gestões públicas com relação também a esses problemas de alagamentos, enchentes, a cada chuva forte que acontece em nossa cidade. Até quando a sociedade vai ter que suportar esse descaso de uma administração pública aqui no município? Céu, infelizmente temos que falar de coisas ruins, nada praticamente de bom, a não ser o projeto Universidade Gratuita e essas iniciativas da Escola Cívico-Militar que vão ser mantidas no estado de Santa Catarina. Tem coisa boa também. Um abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Hoje é um dia especial. Vou visitar a minha avó. É tão bom relembrar nossas conversas, os conselhos, tudo que ela me ensinou. As receitas especiais, aquele colo que só ela tinha. Mas o que me deixa feliz é saber que ela está em um lugar lindo, cheio de cores e vida. Você sempre será importante para alguém. Pense nisso. Parque da Saudade.
cidade, o estado, toda a região, o Brasil e o mundo inteiro num só coração. Pra você o dia todo, muita informação, cultura e arte na expedição. São 24 horas junto com você, política, entrevistas, esporte e lazer. É pra você que vibramos com muita emoção, seja no inverno ou no verão. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar. Pra você.